Jesus também era um ser humano. Meu nome é Paulo Mendes, vocês estão no canal Antes que Seja Tarde e hoje nós vamos falar sobre Jesus. Eu gosto muito de falar de Jesus. É assim uma das pessoas mais fantásticas, mais espetaculares que já apareceram assim na história da humanidade, na história do mundo. Mesmo quem é ateu, mesmo quem não tem religião, mesmo quem não acredita assim na Bíblia, vê em Jesus alguém que é fenomenal, alguém espetacular, né? Eu tenho alguns amigos meus que são ateus e eles, né, vendo a personagem de Jesus, o que ele defendia, a maneira como ele era, chegam a concordar que Jesus era realmente alguém de espetacular. E hoje nós vamos falar dele. Será que Jesus, né, também era? Será que Jesus também era homem, né? Será que nós podemos o classificar como homem e se sim, que espécie de homem ele era? Será que ele era um homem igual a nós? Será que ele era um homem diferente? Será que era Deus? Será que era que era só homem? Será que era só Deus? Bom, já existem discussões sobre isso já há mais de não sei quantos anos, né? Ah, já tem várias discussões sobre isso. Mas hoje eu gostaria de falar o que eu penso, né, e sobre esse assunto, sobre esse respeito de quem era Jesus. Alguém fantástico, né? E exatamente Jesus, nós encontramos aí o primeiro mistério que nós podemos encontrar de Jesus, sobre quem ele era, lá em João, né? João 1, versículo 1, né? Que vai exatamente dizer que Jesus era Deus que se fez carne e veio habitar aqui no meio dos seres humanos, né? Veio habitar conosco. Então nós já temos aqui um mistério, né? Que Jesus, primeiramente, ele é Deus. Ele é Deus que se fez humano. Mas será que ele era humano como a gente? Será que ele era humano como eu e você que está aí a assistir a esse vídeo? Será que Jesus era humano? E como é que é possível Deus, né? Essa é uma das discussões que nós podemos encontrar. Como é que é possível encontrar um Deus que é Deus e ao mesmo tempo homem? Como é que isso é possível, né? Muito difícil de responder a isso, mas nós vamos tentar aqui, né? Tentar assim decifrar esse Jesus, homem, Deus, né? Que nós encontramos, que mudou a história da humanidade por completo, né? Fantástico esse ser, maravilhoso esse homem, né? Que a gente não sabe se é homem ou não, que vamos descobrir daqui a pouco. Bom, e se ele era homem, se nós dizemos que ele é homem, e se ele era homem, será que ele é um homem igual ou diferente de nós? Será que Jesus é um homem igual ou diferente? Se nós dissemos que ele é igual a nós temos que colocar essa questão, que é o seguinte: se ele era um homem igual a nós, como é que ele conseguiu não pecar? Como é que ele não pecou se ele era um homem igual a nós e nós pecamos? Né? E outra questão que nós temos que colocar é a seguinte: se ele era diferente de nós, se Jesus realmente era diferente de nós, ah, será que ele pode ser um exemplo, sabendo que ele não é humano? Bom, se ele é igual a nós, como é que ele pode ser igual a nós se ele nunca pecou? E se ele é diferente de nós, como é que ele pode ser um exemplo se ele não era sequer igual a nós, seres humanos? É uma das questões que nós temos que realmente refletir sobre isso, pensar sobre essa questão, para percebermos mais ou menos, né, quem era esse Jesus que veio, né, que era um Deus que se fez homem e que veio, mas que tipo de homem ele era, quem era ele, né, e por que que ele é o exemplo, digamos assim, né? Bom, Cristo então foi um homem ou não foi um homem?
Nós podemos encontrar lá em 1 de Timóteo, Timóteo 3:2, que Cristo, ele era Deus. Cristo veio como homem, mas ele era Deus. Era Deus. Mas há um problema aqui, existente aqui, que é o seguinte: ele era homem, porque se ele é homem, ele tem que fazer aquilo que diz aqui em Eclesiastes 7:20. Diz o seguinte: não há homem justo na terra que faça o bem e não peque. Aqui em Eclesiastes está a dizer que todo homem, né, que é justo, que faz o bem, ele peca. Então aqui nós encontramos um problema. Se Jesus é homem, se Jesus é homem, ele tinha que pecar. Porque para ser homem, tem que passar pelo pecado, né? Tem que passar pelo pecado. Em Salmos 116:11 diz assim: eu disse a minha perturbação, todo homem é mentiroso. Aqui, né, temos aqui o David aqui a dizer, nos seus salmos, né? Está aí a dizer, olha, todo homem é mentiroso, mas Jesus nunca mentiu. Como Jesus sendo homem, nunca mentiu, nunca pecou. Como é isso possível? Ele ser homem que nunca peca, sabendo que todo homem peca, todo homem pecou. Romanos 5:12, né? Também vai nos dar assim uma ajuda. Eu não vou estar aí a ler todos os versos, mas vocês podem ler, né? Então, pela lógica que nós temos aqui, pela essa lógica toda, nós percebemos o seguinte: Jesus, para ser homem, tem que passar pelo pecado. Tem que pecar. Para ele ser um homem igual a mim, igual a vocês, igual a essa humanidade, Jesus teria que pecar. E ele não pecou. Ou seja, ou Jesus é pecador e é igual a nós, ou Jesus não é pecador, mas também ele é diferente de nós. Mesmo sendo homem, ele é diferente de nós, né? É algo que nós temos que pensar, refletir realmente sobre isso, né? Lá em Hebreus 4:15 vai dizer o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus, ele não pecou. Foi tentado, mas sem pecado. Um homem diferente de qualquer um homem, né? Eu já fui tentado, e eu já caí na tentação, e eu já pequei, e qualquer um, né, um humano, homem, já pecou. 1 de João 3:5 diz: sabeis também que ele se manifestou para tirar o pecado, nele não existe pecado. Aqui está a dizer que Jesus não tinha pecado, nele não existia pecado algum. Em nós existe pecado, mas Jesus não tinha pecado. Como é que Jesus pode ser homem igual a mim e a vocês se ele não pecou? Como é que é isso possível? Nós podemos concluir então que Jesus, ele era diferente de qualquer ser humano. Ele era superior e melhor que qualquer ser humano, e Jesus era singular. Ele era único e é único. Não existiu, nem vai existir alguém como Jesus, que é homem e que não peca e que nunca pecou. Esse é o único que é Jesus, né? E se nós fizermos assim a comparação entre homem e Jesus, nós percebemos ver isso nitidamente e claramente isso na Bíblia. Salmos 51:5 diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe.
Isso aqui, né? Outra vez o David aqui a falar. Olha, desde a barriga lá da minha mãe, que eu já era pecador. Fui concebido já dentro do pecado. Eu já era pecador. Isso aqui acontece para qualquer um de nós. Nós que já nascemos, que nascemos, né? Nós nascemos todos já sendo pecadores. Já desde o ventre da nossa mãe, já éramos pecadores. Agora vamos ver a comparação aqui com Jesus. Lucas 1:35 diz assim: Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui o nascimento de Jesus é diferente do nosso. Ele aqui nasceu santo, ele foi envolvido com a sombra do Espírito Santo, ele nasceu com o Espírito Santo, ele é um ente santo e ele é chamado Filho de Deus. Ele nasceu santo, ele é um ser ente santo que veio do céu, né? E é chamado Filho de Deus. Mas enquanto nós, seres humanos, nascemos já com o defeito do pecado, com o defeito da iniquidade. Então temos aqui a diferença que Jesus nasce santo. É um ser que veio do céu, que é santo. Enquanto nós nascemos com pecados, com esse defeito, né, de caráter. Esse pecado que mancha o ser humano, né? Aqui em 1 Coríntios 15:47 vai dizer assim: Pois o primeiro homem formado da terra é terreno, mas o segundo é do céu. O primeiro é terreno, o segundo é do céu. Um veio do céu, outro veio da terra. Jesus é ser humano, ele se fez ser humano, mas será que ele é igual a nós? Jesus era diferente de nós. Jesus, ele nasceu santo, sem pecado nenhum. Ele veio do céu, enquanto nós viemos da terra e já nascemos com o pecado. E aqui até nós poderíamos começar a falar sobre Adão, né? Vamos falar sobre a natureza, por exemplo, de Cristo. Jesus que tinha que tipo de natureza, né? Será que Jesus também tinha natureza pecaminosa? A Ellen White, uma escritora, e também, né, os adventistas creem que ela é uma profeta, uma profetisa, né? E ela vai dizer, ela escreve algo interessante lá em Medicina e Salvação, página 181. Ela diz assim: Ele, Jesus, tomou a sua natureza sem pecado, a nossa natureza pecaminosa. Ou seja, Jesus, ele tinha uma natureza sem pecado e ele tomou a nossa natureza pecaminosa. Então há pessoas que falam, né, mesmo no meio adventista e tudo mais, há pessoas que falam, olha, Jesus ele tinha uma natureza pecaminosa. Eu tenho uma natureza pecaminosa. Jesus ele nunca pecou, né? Então quer dizer que eu também posso deixar de pecar. Ou seja, posso nunca mais pecar. E há pessoas que já têm mais além. Olha, para nós temos a salvação, principalmente no contexto lá do fechamento da porta da graça e tudo mais. Para termos a salvação, nós precisamos ser como Jesus, porque Ele é o exemplo. Se Ele nunca pecou, nós também temos que deixar de pecar. E isso é um erro muito grande, né? Porque nós tiramos todo o contexto daquilo de quem é Jesus, como Jesus veio. Jesus não tinha ah, assim, nenhuma vontade para o pecado, nenhuma.
não tinha nada que pudesse ah, chamar para o pecado. Nós temos isso. Nós temos algo que nos chama dentro de nós, que nos chama para o pecado, porque essa é a nossa natureza, né? Pecaminosa já. Será que nós temos a mesma natureza, então, que Cristo, de pecaminosa que Cristo tinha, que Jesus tinha? Patriarcas e Profetas, página 373, vai dizer assim: a lei não poderia justificar o homem, porque em sua natureza pecaminosa, este não poderia guardar a lei de Deus. A nossa natureza pecaminosa não nos deixa guardar a lei de Deus. Isso é a lei normal quem diz. A nossa natureza pecaminosa não nos deixa guardar a lei de Deus. Será que é igual a de Cristo? Jesus Cristo, ele guardava a lei de Deus. Jesus Cristo, ele amava de uma forma perfeita enquanto esteve aqui na terra. Jesus Cristo, ele cuidava de uma forma perfeita enquanto esteve aqui na terra. Moralmente falando, não tinha nenhuma imperfeição no caráter de Cristo. Enquanto nós não conseguimos amar de uma maneira perfeita, nós não conseguimos cuidar de uma maneira perfeita, nós somos falhos, nós somos simples, né? Simples na nossa maneira de amar as coisas, de gostar das coisas, de cuidar das coisas. Então nós não somos nada assim iguais a Cristo, a nossa natureza pecaminosa. Devido à natureza pecaminosa, o homem não consegue guardar a lei, diz Ellen White. Então Jesus, será que Jesus tinha essa mesma natureza pecaminosa? Jesus não tinha essa mesma natureza pecaminosa. Por quê? Porque Jesus, ele sempre guardava a lei. Ele conseguia guardar a lei. Então, isso é um problema quando nós vimos que eu consigo ser como Jesus, porque Jesus não pecava, eu também consigo não pecar. Isso aqui para o ser humano é uma coisa impossível. Jesus é um ser humano, sim, mas um ser humano diferente daquilo que nós somos. Ele veio de uma forma diferente e nós estamos aqui na Terra de uma forma diferente. Jesus e nós, algo completamente diferente, né? Porque Paulo, ele tinha um problema, né? Paulo, ele dizia, o bem que eu quero fazer, esse não consigo fazer, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Jesus não tinha esse problema. Não tinha nenhum mal em Jesus que fazia, em que chamava a atenção de Jesus para que ele pudesse fazer esse mal. Não tinha isso nele. Enquanto Paulo já tinha isso, como todos nós. Todos nós somos chamados para o mal e nós, né, a cada dia nós aceitamos fazer o mal. Nós pecamos, né? Há pessoas que roubam, têm vícios, têm outros problemas e nunca assim conseguimos ter esse caráter perfeito como Cristo tinha. Porque Cristo ele era algo diferente daquilo que nós somos. O mal que eu não quero fazer, muitos de vocês já têm isso. O mal que não querem fazer é esse mal que vocês fazem. E o bem que vocês sabem que devem fazer, não fazem. E mesmo se fizermos o bem, não fazemos de uma maneira mais perfeita, mais correta, mais nítida, como Jesus Cristo fazia, né? Então temos aí a natureza pecaminosa nossa que é diferente daquela que tinha Jesus. E ainda podemos falar que, por exemplo, se nós falamos da natureza pecaminosa, podemos falar de Adão, que Adão, antes do pecado, Ellen White vai falar que ele podia correr ali vários quilómetros, não se cansava.
Ele poderia, ele, quer dizer, nunca ficava doente, né? Então, num aspecto físico da natureza pecaminosa, de Adão, ele era perfeito. E no aspecto de caráter também, ele era perfeito, porque ele não conhecia ainda aquilo que era pecado. Mas depois do pecado, né, o nosso caráter, o nosso físico também foram manchados pelo pecado, então tornou-se aquilo que é imperfeito. Imperfeito. Então, que espécie de natureza Cristo tinha? Natureza pecaminosa. Digamos que no aspecto físico, Cristo é como nós. Ele, se andasse vários quilômetros, ele poderia estar cansado, ele poderia ficar doente, né? Ele poderia sentir sede, fome. No aspecto físico da natureza humana, do pecado, esse Jesus, ele tem igual a nós. Ficava cansado, sentia-se ah, com fome, né? Jesus ele era assim, nessa natureza física, né? Do pecado. Ele tinha isso na sua carne. Mas se nós falamos de natureza moral, do caráter, nada poderia mudar o caráter de Cristo. Um caráter de amor, um caráter de exemplo para qualquer ser humano. Um caráter assim, muito mais superior assim de longe de qualquer ser humano existente na Terra. Manuscritos, né, ainda o livro de Ellen White, Manuscritos 65, Reviews in Hearts, a 5 de fevereiro de 1995, ela escreve o seguinte: Jesus é o nosso modelo, o perfeito e santo exemplo que nos foi dado para que o seguíssemos. Jamais poderemos igualar o modelo. Podemos, porém, imitá-lo e nos assemelharmos a ele conforme as nossas capacidades. Ela aqui fala algo muito sério. Nós temos Jesus, mesmo sendo um humano diferente de nós, ele é o modelo. Jesus é o modelo a ser seguido. Mas ela também diz: olha, jamais poderemos igualar o modelo. Podemos tentar assemelharmos a ele, né? Mas é segundo a nossa capacidade. Jamais seremos igual ao modelo. Somos imitações, mas imitações baratas, segundo aquilo que é Jesus. Então, ao menos que haja, e assim já no contexto já do fim dos tempos, no contexto em que Jesus vai voltar à segunda vinda, né? Em que ele vai transformar todos aqueles que permanecerem fiéis a ele. Nesse contexto em que ele vai transformar cada um de nós, talvez ainda podemos chegar a esse, a esse ponto do modelo, né? Onde não haverá mais pecado, onde tudo vai ser destruído. Aí sim. Mas enquanto nós estivermos aqui na Terra e este evento ainda não acontecer, nós somos simples imitações baratas daquilo que é Cristo. Nós podemos imitá-lo, mas nunca seremos iguais ao modelo, porque o modelo ele é perfeito e nós ainda temos o pecado dentro de nós. Então podemos até dizer que será que Jesus então, quando esteve aqui na Terra, ele era perfeito? Né? Podemos dizer, olha, ele cansava-se, ele tinha fome, ele comia, ele tinha sede, ele bebia água e tudo mais. Como é que alguém perfeito, né, pode fazer isso? E melhor, ele em tudo o que ele fazia, assim, no caráter dele era perfeito. No livro Exaltai, página 28, diz o seguinte: Nunca antes houvera na terra
um ser que odiasse o pecado com um ódio tão perfeito como Cristo. Cristo ele odiava o pecado com um ódio perfeito. O que é que isso quer dizer? Será que Deus também pode odiar? Será que Cristo, que não cometeu pecado, poderia odiar? E se ele odiar, ele deixa de ser perfeito? Deixa de ser, né? Sem pecado, deixa de ser sem pecado. Aqui ah, é interessante ver essa parte aqui, que odiar não é pecar, né? Por exemplo, tem alguém que eu posso odiar o roubo e eu não estou a ser assim, eu não estou a pecar porque eu estou a odiar o roubo, alguém que rouba, né? E a coisa interessante de Cristo é que Cristo, quando vai julgar alguém ou quando ele vai odiar alguma coisa, ele sabe melhor que eu porque ele conhece o coração das pessoas. Ele conhece as intenções das pessoas, né? Jesus, ele conhece as intenções. Então, quando vemos Jesus até na Bíblia chamar aí bando de víboras e tudo mais, né? Aos sacerdotes e tudo mais, aos fariseus, Jesus conhecia as intenções deles. Jesus conhecia o coração deles. Ele tem a propriedade para falar assim, porque ele conhecia muito bem. Diferente de mim, que às vezes eu posso odiar e o meu ódio às vezes não é correto, né? Posso estar a julgar alguém de uma forma que não é perfeita, não é correta, mas Jesus, ele era perfeito, ele é correto, ele sempre foi correto nas suas decisões, no que falava, no que dizia, porque ele conhecia bem o coração e aquilo que eram intenções das pessoas, diferente de nós outra vez. Jesus era totalmente diferente de nós, totalmente diferente. Então aqui nós podemos responder à pergunta inicial: Jesus era um homem? A conclusão dessa resposta é a seguinte: Jesus ele era um homem, mas ele era um homem diferente. Talvez ele fosse um homem da maneira física de sentir a dor, porque ele foi muitas vezes injustiçado, ferido, e ele sentia tudo isso como um homem qualquer. E se calhar ainda mais, porque ele sabia a intenção que estava no coração daquelas pessoas que feriram, que magoaram. Ele era um homem como nós, porque ele sentia-se cansado, tinha sede, mas ele era um homem diferente de nós no que tange ao seu caráter. Ele tinha um caráter perfeito. Ele não podia, ele nem se preocupava assim de fazer o mal, porque o mal nem chegava perto dele, no sentido de poder tocar naquilo que é o caráter dele. Ele não sentia o desejo como nós sentimos, o desejo de fazer o mal, de enganar, de persuadir. Ele não tinha esse desejo. Enquanto nós somos falhos, errados, pecadores, e nós constantemente temos o desejo de fazer pecado, de magoar o nosso próximo. Jesus não tinha isso. Então Jesus era um ser humano? Sim. Jesus era Deus. Jesus era ser humano, mas diferente daquilo que nós somos. Um ser humano diferente. Um ser humano diferente. Eu espero que isso possa ter ajudado a você. Se não concordar comigo, ah, coloca aí um comentário, diga aí o que você pensa. E se vê outros assuntos aí, outros pontos que queira juntar, pode juntar aí, comentar aí o vídeo. E até ao próximo vídeo.